As afirmações sobre a virtude da energia sexual não devem ser usadas como justificativas para a libertinagem. Bem-vindos ao Diário da Mentalidade e Emoções. Renove a sua decisão hoje. Todos os dias é uma oportunidade para você renovar a sua decisão. E no dia de hoje eu trago para vocês as duas frases do dia 14, que diz o seguinte: na frase sobre mentalidade, diz: o que você planta hoje será a colheita de amanhã. E na frase sobre emoções, diz o seguinte: paz interior começa com aceitação. Pense nisso. E hoje vou compartilhar com vocês trecho do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. No capítulo em que ele fala sobre mistérios da transmutação do sexo. Capítulo 10. Diz o seguinte: transmutação do sexo significa desviar a mente de pensamentos de expressões físicas para ideias de outra natureza. O desejo sexual é mais poderoso dos desejos humanos. Impelido por esse desejo, o homem desenvolve agudeza da imaginação, coragem, força de vontade, persistência e habilidade criativa desconhecidas em outros momentos. E no outro trecho ele fala: quando dominada e redirecionada para outras vias, essa força motivadora mantém todos os seus atributos que podem ser usados em qualquer vocação ou ocupação, inclusive, é claro, na acumulação de riqueza. O desejo de expressão sexual é inato e natural. Não pode e não deve ser sufocado ou eliminado, mas é preciso dar a ele forma de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito. Os estímulos a que a mente responde de maneira mais irrestrita são: desejo de expressão sexual, amor, desejo ardente de fama, poder ou ganho financeiro, música, amizade, aliança de mastermind, sofrimento mútuo, autossugestão, medo, narcóticos e álcool. Esses são alguns dos estímulos a esse desejo sexual. Aí ele continua dizendo: 8 desses estímulos são naturais e construtivos, 2 são destrutivos. Sob o efeito de uma ou mais dos 10 estimulantes mentais, o indivíduo é elevado muito acima do horizonte do pensamento comum. Nesse plano exaltado de pensamento, a faculdade criativa da mente tem liberdade de ação. A energia do sexo é a energia criativa de todos os gênios. Nunca houve e nunca haverá um grande líder, construtor ou artista que não tenha essa força propulsora. Não vai entender essas afirmações de maneiras distorcidas e deduzir que todos os indivíduos altamente sexuados são gênios. A energia precisa ser transmutada de desejo por contato físico em alguma outra forma de desejo e ação, antes de elevar alguém ao status de gênio. Longe de se tornar um gênio por causa de grande desejo sexual, a maioria dos homens se rebaixa pela incompreensão e pelo mau uso dessa força, descendo ao status de animal inferior. Continuando, ele diz o seguinte: o mundo é comandado pelas emoções humanas. As pessoas são mais influenciadas em seus atos por sentimentos que pela razão. Isso é uma grande verdade. Eu mesmo experimento isso. A
faculdade criativa da mente é posta em ação inteiramente por emoções e não pela razão fria. O fator de personalidade conhecido como magnetismo pessoal nada mais é do que a energia sexual. Pessoas altamente sexuadas têm um farto estoque de magnetismo, comunicado aos outros pelos seguintes meios. Então ele dá alguns exemplos de como que é esse magnetismo, que na verdade é uma ação, energia sexual que ele fala, né? Vamos dizer assim. Aí ele fala o seguinte, quais são esses meios que é transmitido esse magnetismo? Primeiro, aperto de mão. Segundo, o tom de voz. Terceiro, uma postura e porte físico. Quarto, vibrações de pensamento. Quinto, aparência física. Ele continua dizendo, pessoas que carecem de energia sexual não são entusiasmadas, nem inspiram entusiasmo nos outros. Olha só que interessante. Ele fala aqui de pessoas que carecem de energia sexual. Olha só. Pessoas que carecem de energia sexual não são entusiasmadas, nem inspiram entusiasmo nos outros. Aí ele dá um exemplo. O palestrante, o pregador, o advogado, o vendedor que carece de energia sexual é um fiasco em termos de influenciar os outros. Pense nisso. Vou refletir sobre isso também. Aí ele entra no outro trecho. As afirmações sobre a virtude de energia sexual não devem ser usadas como justificativa para libertinagem. A emoção do sexo é uma virtude apenas quando usada de maneira inteligente e criteriosa. Intemperança nos hábitos sexuais é tão prejudicial quanto no consumo de bebida e comida. Aí ele diz, um homem louco por sexo não é essencialmente diferente de um homem louco por drogas. Ambos perdem o controle sobre a razão e a força de vontade. Vou encerrar essa parte que fala sobre essa transmutação do sexo, né, que é o mistério da transmutação do sexo, nessa parte. Provavelmente em um outro vídeo eu venho falando mais alguma coisa a respeito disso. Em uma outra parte ele vai falar sobre amor, romance e sexo. Ele fala desses 3 itens, né? Mas aí estarei falando isso no próximo vídeo, tá bom? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, esse canal Mentalidade e Emoções, ele foi criado com o intuito de justamente poder trabalhar essa questão da mente e essa questão das emoções. É uma forma, assim, de poder estar melhorando a mentalidade e as emoções. Porque quando eu iniciei uma mudança no desenvolvimento pessoal meu, buscando fazer outras coisas, aprender outras coisas, eu percebi que esses 2 fatores, chamados mentalidade e emoções, eles pesam muito na minha vida. Então, eu acredito que também na vida de todas as pessoas. Então, para qualquer ato de mudança, de melhora, a gente precisa, primeiramente, verificar, analisar a nossa mentalidade e analisar as nossas emoções. Como que a gente lida com essas 2 questões, da mentalidade e das emoções. E um autor que me identifiquei muito foi esse, Napoleão Hill, né? Ele fala abertamente sobre a questão de mentalidade, de emoções. É um escritor, um autor que eu particularmente identifiquei muito com essa questão, né, de mentalidade e emoções. Por isso, eu estou com uma certa frequência falando de Napoleão Hill, porque já é o 2º livro que eu estou lendo dele e é muito interessante a forma como ele coloca essas questões da mentalidade e da emoção. Então, se quer avançar, se quer aprender algo novo,
Começa a olhar para a sua mentalidade, começa a olhar para as suas emoções e como que você pode estar melhorando essa questão na sua vida, tá bom? Então quero assim agradecer do fundo do coração e pedir, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, fala aí para os seus amigos aí desse canal de Mentalidade e Emoções aí, tá bom? E desejar felicidades a todos da família. Até o próximo vídeo. Então, muito obrigado. Valeu!